comum nós ouvirmos pessoas dizer: não, porque Jesus entrou na minha vida e me mudou. Devagar. Quem diz que você está transformado não é você, é quem convive contigo. Cuidado para você não contar essa historinha: eu era assim, eu era assado. Isso é muito bonitinho, certo? E a sua história, ela é sua, deve ser contada por você, não tem problema nenhum. Agora, é muito mais poderoso quando você encontra com uma mulher e ela fala do marido na ausência dele, que ele é macho, forte, educado, gentil, crente, um bom pai. Ou às vezes ela só fala assim: pastor, é aquilo mesmo, mas eu amo. Quem dá testemunho a nosso respeito não somos nós. Pelo menos não deveria ser assim. Deixa eu pegar aqui primeiro. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém o podia prender, nem mesmo com correntes, porque, tendo sido muitas vezes presos com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas, e ninguém podia dominá-lo. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora. Remova todos os impedimentos, todas as distrações, todas as reservas, que tudo caia por terra pelo poder do nome de Jesus, e que a Tua palavra, ó Pai, possa fazer aquilo que o Senhor planejou para essa noite, para os nossos corações, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Tira o texto, por favor, que eu quero usar uma outra linguagem aqui. O homem vinha do cemitério onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinham amarrado as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. O tema da minha mensagem é um encontro que transforma. Quando será que ele irá acontecer? Nós vamos seguir uma observação desse texto, e na tradução que eu li agora, o texto começa dizendo que o homem vinha do cemitério. Quando eu li essa expressão, a primeira coisa que eu pensei é: quem são as pessoas que vêm do cemitério? Quando é que essa expressão é usada? A minha mente pensou 3 momentos. Quem vem do cemitério está vindo porque provavelmente sepultou alguém. Então essa pessoa está voltando porque deixou no cemitério um ente querido, um amigo. As pessoas que voltam do cemitério, elas voltam porque sepultaram alguém. O segundo grupo de pessoas que volta de um cemitério são as pessoas que trabalham lá. E no final do dia, ao cumprir seu turno, elas estão voltando para sua casa. Então essa seria também uma expressão que poderia ser usada não apenas para quem está sepultando ou sepultou alguém e está voltando para casa, mas também um funcionário do cemitério que deixou sua jornada de trabalho e agora está voltando para sua casa. O terceiro grupo são as pessoas que foram visitar um túmulo. Isso também é muito comum, certo? Em datas específicas, pessoas vão visitar o túmulo de um ente querido. Algumas pessoas têm o hábito, certo, de volta e meia ir até o túmulo para fazer uma limpeza. A minha pergunta é: esse homem pertence a um desses 3 grupos? Se para voltar do cemitério, ou o cemitério, né, é um ambiente cujo qual que recebe as pessoas que estão sepultando, que estão trabalhando ou que estão visitando, o texto me diz que ele não faz parte de nenhum desses 3 grupos.
Então, o que é que este homem está fazendo no cemitério? O texto que lemos responde esta pergunta: o que ele está fazendo lá, na cidade dos mortos? Nós temos o hábito de dizer que o cemitério é a cidade do pé junto. Não é lugar para vivos, a não ser os vivos que estão sepultando os mortos. Não é lugar para vivos, a não ser que o vivo esteja trabalhando, certo? Para estabelecer a logística, para receber os mortos. E é lugar apenas de visita dos vivos. Este homem não pertence a nenhum desses grupos. O texto diz que, apesar de ser um vivo, ele é alguém que está morando no cemitério. Ele é alguém vivo que está morando com os mortos. Essa é a vida deste homem. Isso já tem bastante tempo. Mateus vai fazer essa narrativa. Mas o texto me mostra algo mais interessante. Ele diz: ninguém conseguia prendê-lo. E nós vamos a mais uma pergunta: para que prender um cara desse? Qual é o propósito de prender um indivíduo como esse? Por que é que alguém gostaria de prender este homem que vivia no cemitério? Tem algum motivo pelo qual, né, ele possa ser preso? Por que que as pessoas... Você já se perguntou? Né? Você lê a Bíblia desse jeito, buscando conversar com ela, certo? Quem é que está voltando do cemitério? Por que é que está voltando? Se mora lá, por que é que mora lá? E mais do que isso, por que as pessoas estão querendo prender este homem? Mateus e Lucas vai nos fornecer essa informação. Mateus vai dizer no verso 28, aliás, Mateus diz que eram 2 endemoniados, mas ele vai dar uma característica de por que queriam prendê-lo ou prendê-los. Eles eram violentos e perigosos, e ninguém se arriscava passar pelo caminho que ele frequentava. Agora começamos a entender um pouquinho a história deste homem. Ele foi um homem banido do convívio social. Não há nele condições de conviver com pessoas. Ele é alguém vivo, vivendo no meio dos mortos. E mais do que isso, ele é um homem violento, ele é um homem agressivo, ele é um homem perigoso. É a descrição. E as pessoas evitavam passar por aquele caminho. Então eu começo a entender por que que estão querendo prendê-lo. Ele é perigoso aos cidadãos. Lucas vai dizer que já fazia muito tempo, capítulo 8, verso 27, que ele andava sem roupa. Então a gente começa a entender por que é que estão querendo tirar este homem de circulação. Por que é que estão querendo prender este indivíduo? Ele é perigoso, ele é violento, ele ataca as pessoas, ele anda nu. Então tem motivo de sobra para prendê-lo. Mas onde é que ele vive? Ele não vive em Israel. O território que ele está morando é Decápolis, as 10 cidades pagãs, né, do lado leste da Jordânia, né? Aquele lado, agora, é lá que ele vive. Ele não vive em Israel, ele vive do outro lado. E do outro lado as pessoas estão tentando prendê-lo. Um lado que Jesus não costuma frequentar. O que eu quero dizer a vocês é que o ambiente onde Jesus não costuma frequentar é um ambiente onde costuma se tentar prender as pessoas.
aprisionar as pessoas. O ambiente onde Jesus está presente, nós vamos ver isso, é um ambiente de liberdade, é um ambiente de libertação. O encontro de Jesus com esse indivíduo foi o encontro que o libertou, que o transformou, é verdade. Mas enquanto ele não encontra-se com Jesus, o que estão tentando fazer com ele, por não conseguir transformá-lo, é tentar prendê-lo. É tentar fazer com que ele saia de circulação, mas isso não funciona. O texto diz que quando tentaram fazer isso, ele conseguia romper, as cadeias, quebrar tudo e fugia. Não tinha uma maneira de aprisioná-lo. Eu preciso tirar um tempo para que você reflita sobre isso. Sobre esse ambiente que, se não consegue transformar de verdade, ele busca prender as pessoas, aprisionar as pessoas a determinadas regras, impor a essas pessoas um ambiente altamente sufocante, dominador, porque não consegue tomar posse do poder de transformação. Todos os ambientes que não conseguem mudar pessoas, é importante que eles estabeleçam regras, severas para manter essas pessoas aprisionadas, presas num ambiente doutrinário muitas vezes. Mas pastor, o senhor acha que não deve ter doutrina? Espera um pouquinho, eu vou tratar disso mais à frente. Mas eu queria que você entendesse que ele está vivendo em Decápolis, e Decápolis não há poder para transformá-lo. Se não há poder de transformação, então vamos aprisioná-lo, vamos prendê-los, vamos criar um ambiente onde essas pessoas, não com correntes, nem com cordas, nem com paredes, mas inibindo dessas pessoas a capacidade de raciocínio, de pensamento. Ofereça a essas pessoas regras, cujas quais, por causa de medo, elas obedeçam, e não por amor e fidelidade a Cristo. Esse era um ambiente cujo qual este homem estava exposto. Mas o que é que ele tem? Ele tem uma coisa que a maioria de nós não temos: demônios. Seria muito bom se o nosso comportamento, se os nossos erros, se a nossa dificuldade de caminhar com Deus fosse unicamente responsabilizada por demônios. Seria muito mais fácil lidar com uma igreja de endemoniados. Porque uma igreja de endemoniados, basta você expulsar o demônio e as pessoas consertam. O grande problema é como transformar alguém que não tem demônios. Onde o problema comportamental das pessoas não vem do inferno, diretamente de uma possessão. Pode vir até da influência, sim, de uma indução, é verdade. Mas nós vamos ver uma transformação repentina, imediata, instantânea nesta passagem, simplesmente por um motivo: porque esse camarada tinha demônios. Assim que o demônio sai dele, acabou. Não há mais problema nele, porque o problema dele era os demônios. Ele vai ser liberto de uma forma instantânea. É verdade, mas esse não é o caso, ou o nosso caso. Muitas vezes a fofoca cuja qual nós entramos não tem a ver com demônios. A dívida cuja qual nós não pagamos não tem a ver com demônios. As dissensões cujos quais nós propagamos não tem a ver com demônios. Os problemas familiares que enfrentamos, casamento, filhos, não tem a ver com demônios. Nós não precisamos dos demônios. Nós damos conta sozinho do serviço. Você já parou para pensar nisso? O que nós estamos vendo
É esse ambiente aqui. É um ambiente de aprisionamento. Vamos criar leis severíssimas, que nem na Bíblia estão, para prender as pessoas, para aprisionar. Pastor, o senhor está dizendo que não tem que ter lei? Então vamos lá. Jesus vai até ele. Foi Jesus que foi lá. Ele está lá em Decápolis, Marcos 4:35. Sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Os discípulos deixam a multidão, entram com ele no barco e vão para o outro lado. Jesus deita na popa do barco, na parte de trás, certo? E vai dormir. A tempestade se levanta, os discípulos o acordam, ele repreende a tempestade, certo? Faz uma correção nos discípulos e o barco chega do outro lado. Ele desce e vem um endemoniado na direção dele. Os discípulos não fazem a mínima ideia do que estão fazendo ali. Ali era um local inóspito, inadequado, não tinha comida para eles. Os altares ali mantidos eram de sacrifícios a deuses pagãos. O que é que Jesus está fazendo lá? Jesus foi lá libertar um indivíduo. Por que é que ele foi lá libertar um indivíduo? Porque lá não tinha libertação. Lá era um lugar onde as pessoas prendiam pessoas e não libertavam pessoas, porque não tinham poder para isso. Então Jesus vai até lá para libertá-lo. É verdade. Bom, aí eu gostei dessa história, né, pastor? Porque se o senhor está dizendo que as igrejas tentam prender seus membros, então Jesus veio libertar e nós podemos fazer tudo. Esse é que é o problema. No fundo, a liberdade aprisiona mais que a prisão. Porque a liberdade traz sobre você um peso de responsabilidade tão grande, que agora o que você pensa ser liberdade, na verdade traz um peso da responsabilidade de tudo aquilo que você faz. Esse é o desafio. A luz vai entrar nas trevas. Jesus vai atravessar o mar e vai à terra dos gentios, o local onde a luz ainda não brilhou, o lugar onde as pessoas ainda estão mortas pelo pecado. E ele vai lá do outro lado, ninguém sabe o que ele vai fazer, a não ser seu arqui-inimigo, Satanás. Ele sabe. Porque quando Jesus chega do outro lado, o demônio conduz um endemoniado até Jesus e fala na boca dele: o que tenho eu contigo, filho do Altíssimo? Isso não seria coisas, das duas uma: ou o gadareno está cheio do Espírito de Deus, tá certo? Por quê? Porque quando Pedro responde quem é Jesus, quando Jesus pergunta: e tu, Simão, quem dizeis vós ser o filho do homem? O que que Pedro diz? Tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. O que que Jesus diz para ele? Bem fizeste tu, Simão Bar-Jonas, que não te revelou a carne e o sangue, senão o Espírito do meu Pai que está sobre você. Se não era o Espírito do Senhor que estava sobre Gadareno, era o espírito maligno. Quem está dizendo o que tenho eu contigo, filho do Altíssimo, é Satanás. É Satanás que está dizendo para Jesus: esse corpo que eu estou aqui, este homem, não sabe quem você é. Decápolis não sabe quem você é. Os discípulos estão descobrindo quem você é, mas eu já sei quem você é. Você é o Filho do Altíssimo. O que tenho... Ele sabia que o Filho do Altíssimo chegou para trazer luz para as trevas, para expulsá-lo, para bani-lo de um território que ele chamava de seu, a terra dos gentios, as cidades pagãs, onde a salvação ainda não havia chegado. Olhe bem, ele vem na direção de Jesus e diz isso. E Jesus foi lá só para libertá-lo. Olha que legal. Foi lá para tirar o demônio.
É esquisito que eu vou perguntar para você, mas eu vou. Quem aqui gostaria de ter um demônio? Alguém pode levantar a mão? Não, né? Deixa eu melhorar a pergunta. Talvez eu torne ela mais atraente. Quem aqui se descobrisse que tudo que faz de errado está num demônio, e você teria a oportunidade de encontrar com Jesus, e Jesus tiraria de você esse demônio, e junto com esse demônio ia sair tudo de ruim de você, e você seria a pessoa mais doce, amável, espiritual do mundo. Quem gostaria de ter um demônio desse? Levanta a mão. Já arrumei os candidatos. O grupo inteiro ainda está meio confuso. Mas é uma oferta atraente, Cláudio. Pensa só, se algumas pessoas tivessem demônio, fosse só tirar o demônio da pessoa e corrigiria tudo. Nós só teríamos um setor aqui na igreja, Cid. O trabalho do exorcismo e libertação. Qual é o grande problema da igreja? É que a maioria das pessoas não tem demônio. O que tem nas pessoas? A própria pessoa. Aí você não pode expulsar a pessoa da pessoa, que senão tem que ser cemitério. Certo? Olha só, esse é o Jesus vai lá para libertá-lo, sim ou não? Sim ou não? Sim. Só para libertá-lo. Jesus não faz mais nada lá. Ele vai lá, expulsa o demônio, e agora o cara está liberto. Legal. E ele falou: aí Jesus, deixa eu ir com o senhor. Jesus falou: tem vaga, não, está lotado, é só 12. Vai para a sua casa. Jesus foi lá libertá-lo primeiro para devolvê-lo para a sua família. Para mandar ele para a sua casa. Não é para virar missionário, isso é mais à frente. Mas o primeiro passo é pegar a pessoa liberta e levar essa pessoa para a sua casa. Isso. Vá para a sua casa, camarada. Vai para a sua casa. Ele morava na casa dele? Não, ele morava no... Isso. Jesus está falando: eu vim libertar você para mandar você para a sua casa. Isso. Ele já queria ser discípulo. Queria ter cargo. Ele queria estar no vucu-vucu do negócio. Jesus falou: não. Começa lá na sua casa mesmo. Vai ser crente lá na sua casinha, ex-endemoniadinho. Tá certo? E ele vai para casa. Mas Jesus disse: além da sua casa, você mostra para o lugar onde você vive. Quão grandes coisas fez o Senhor por você e como Ele teve misericórdia de você. Jesus está chamando este homem para fazer algo. Olha só, Ele vai para libertá-lo para devolvê-lo para sua casa em primeiro lugar, e segundo, libertá-lo para que ele faça algo que seus discípulos não podem fazer. A história se repete, continua se repetindo. Para que é que Jesus te salvou? Para que é que Ele te libertou? Você já parou para pensar isso? Primeira coisa que Ele te libertou: para mandar você para a sua casa. Segundo, para você mudar o ambiente cujo qual você frequenta. Eu não vou mudar a sua casa. Eu não vou mudar seu mundo. Eu não tenho poder para mudar seu mundo. Seu mundo não é o mesmo do meu. Não é. O seu mundo é diferente do meu. Ué, pastor, mas não estamos todos no... você está falando global? Sim. Mas seus parentes são meus parentes? Seus vizinhos são meus vizinhos? Seus amigos são meus amigos? Então você tem um mundo particular seu, que depois de liberto, você precisa transformar. E é assim que funciona. Se nós não entendermos isso, nós vamos ter problemas. Eu acho interessante que a história podia parar por aí, mas não. Você nunca mais vai ouvir falar desse cara. Isso é verdade.
O tal do gadareno, ele não aparece mais no texto bíblico. Isso é verdade. Mas no capítulo 7, a partir do verso 31, diz assim: E ele, Jesus, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelo meio das terras de Decápolis. Ali, ele cura um surdo. A história prossegue um pouquinho. Capítulo 8, o título é Segunda Multiplicação dos Pães. Ela acontece no território de Decápolis, aproximadamente 2 anos e meio depois da primeira visita de Jesus. Pergunto eu a você, quem Jesus deixou do outro lado? Foi Pedro? Filipe? Não. André? Não. Foi o ex-endemoniado. O nome dele não aparece mais, é verdade, mas o serviço dele, a missão dele, ela vai aparecer depois. Quando Jesus volta e as pessoas ouvem dizer: aquele que libertou o camarada há tempos atrás está voltando aqui. Agora todo mundo quer ver. Agora, por que é que querem ver esse indivíduo? Marcos 5,15, esse eu quero que coloque, mesmo na tradução que está aí. Eu já vou fechar. Aproximando-se de Jesus, viram o que antes estava dominado pela isso aí. Presta atenção. A turma chegou, não estão lá para ver nada, eles estão atrás do tal dos porcos. Entendeu? Alguém foi lá e falou: aí, maluco, tem um cara lá perto da praia, matou os porcos de vocês tudo. Eles foram lá, não foi para ver nada não, certo? Só que quando eles chegam, tem um cara que andava pelado e está vestido. Tem um indivíduo que estava gritando, andava errante, ele está sentado. E ele agora não é mais um louco. O juízo está de volta na cabeça. Preste atenção. Ele está sentado, vestido e com juízo perfeito. Não há registro de que ele falou nada. O texto diz que quando as pessoas veem o cara nu vestido, o cara barulhento que atacava as pessoas, sentadinho e em perfeito juízo, o cara não precisou falar nada. Quem olhava para ele nitidamente via que houve nele uma transformação. A minha pergunta é muito comum nós ouvirmos pessoas dizer: não, porque Jesus entrou na minha vida e me mudou. Devagar. Quem diz que você está transformado não é você, é quem convive contigo. Cuidado para você não contar essa historinha: eu era assim, eu era assado. Isso é muito bonitinho, certo? E a sua história, ela é sua, deve ser contada por você, não tem problema nenhum. Agora, é muito mais poderoso quando você encontra com uma mulher e ela fala do marido na ausência dele, que ele é macho, forte, educado, gentil, crente, um bom pai. Ou às vezes ela só fala assim: pastor, é aquilo mesmo, mas eu o amo. Quem dá testemunho a nosso respeito não somos nós. Pelo menos não deveria ser assim.
O testemunho mais correto a meu respeito tem que vir de minha esposa, de meus filhos, das pessoas que caminham comigo. Até porque se você conversar com as pessoas que caminham comigo e que convivem comigo, você pode ter certeza que você vai ouvir defeitos que você nem imagina que eu tenho. Porque as pessoas que convivem comigo sabem as minhas deficiências. Se você for para se relacionar comigo, você vai descobrir duas coisas. A primeira, eu tenho defeitos que você não tem, e eu tenho virtudes que você não tem. O que não dá direito a você de falar de mim, nem me dá direito de falar de você. Mas a pergunta é: nós vamos viver esta transformação? Em que momento isso vai acontecer de fato? Porque o máximo que um pregador pode fazer é fazer uso da palavra, que quando ele está pregando, normalmente também prega para ele. Um ambiente que busque trazer saúde para todos nós, que busque trazer uma linha de comportamento onde outras pessoas, era isso, era assim. Era para isso que Jesus fazia. Jesus não tinha problema. Hoje as pessoas me perguntam: pastor, por que tem luz na igreja? Por que tem um telão? Por que tem tudo isso? Incomoda colocar na igreja ou no ambiente de culto algumas coisas que atraem as pessoas. Você sabe por que Jesus multiplicava pão e peixe? Sabe? Porque se ele não multiplicasse pão e peixe, aquela multidão não ia aparecer, não. Ele mesmo falou isso. Ele multiplicava pão e peixe, porque quando o pessoal ia falar, daqui 3 dias, o cara, do papá. Aí o pessoal falou: o quê? O cara do pão e do peixe? O cara dos milagres? O que ele fazia era para atrair as pessoas, para que ele pudesse dar a elas, através da palavra, o poder de transformação. Essa é a grande verdade. Mas a pergunta é: quando isso vai acontecer conosco? Quando é que essa transformação de fato vai vir sobre nós? Ele já atravessou o mar, enfrentou a incredulidade dos discípulos, a tempestade, a incompreensão dos homens de Gadara, para encontrar com o indivíduo e dar a ele a possibilidade de testemunhar, de mostrar. Você vai ver na história de Lázaro que as pessoas iam a Betânia e havia um motivo principal: matar. Matar quantas pessoas? 2. Eles querem matar agora 2 pessoas. Elas se tornaram problemas seríssimos: Jesus e Lázaro. Porque todo mundo que visse Lázaro ia ver o que Jesus era capaz de fazer com a morte. Então não bastava mais matar apenas Jesus, tinha que matar Lázaro também. A nossa transformação precisa criar um impacto por onde nós passamos. Não interessa o tamanho desse impacto, não interessa a força, às vezes você não vai ver, não interessa. Você sabe por que as pessoas acreditavam que havia um anjo que sacudia a água no tanque de Betesda? Por quê? Quem é que balançava aquela água? Jerusalém está do lado de uma falha geológica. Provavelmente o que sacudia a água era um tremor de terra imperceptível ao ser humano. Mas que numa água aqui, eu estou aqui, ó, eu estou aqui andando, ó, dá uma olhada na garrafa, certo?
Se alguém fazer isso, talvez um pouco mais distante aqui, ó, ela ainda vai fazer, ó. O que demonstra que Deus está fazendo algo lá que você pode não estar sentindo, mas vai trazer efeito aqui. Você não precisa de um milagre. Você não precisa sentir para que o milagre aconteça. Às vezes pode ser imperceptível. As pessoas não percebiam como é que elas iam entender o que era um tremor de terra, né? Tão pequeno na escala, mas a água mexia. O que Deus colocou no meu coração para deixar para mim e para você hoje é que, como nós não temos demônio, provavelmente nós não vamos mudar na totalidade, num dia só, num momento só. Se tivéssemos, seria fácil. Expulsa o demônio, todo o comportamento corrige. Mas como não tem demônio, o que nós vamos fazendo é colocando gradativamente o comportamento para fora, expulsando o comportamento com a entrada da palavra, do Espírito Santo, da comunhão com Deus, da oração, da conscientização, do cair em si, certo? Do filho pródigo e de tantos outros. Então a minha palavra que eu fecho aqui hoje para todos nós é, deixa eu pegar aqui, certo? Nós precisamos ser vivos, vivendo no mundo dos vivos. Está na hora desse ambiente de morte, sabe? Onde as coisas não acontecem, onde a inércia, onde sempre o caos está estabelecido na sua vida, deixa. Ou então você será um vivo vivendo num ambiente de mortos. Está na hora de você sair desse ambiente que busca te aprisionar e que tenta te aprisionar e buscar uma liberdade que trará sobre você muito mais responsabilidade do que você pensa. Porque todo mundo quer as regras. O que pode, o que não pode? Pode usar isso? Que foto eu posso postar? Com quem eu posso andar? O que eu posso falar? Isso é prisão. Isso não é liberdade. A liberdade é: eu conheço a palavra de Deus e entendo que tudo aquilo que eu fizer em oposição a ela, eu vou receber a recompensa de ter feito. É assim que funciona. Entender que a proposta de Cristo não é me prender, é me libertar. Que por mais que eu pense que eu vá até Ele, eu nunca fui. Sempre foi Ele que veio até a mim. Não fosse vós que me escolheste, mas fui eu que escolhi vocês. E pronto. Sempre a iniciativa é dele. Se dependesse de nós, provavelmente nós não iríamos. Ele vem até a nós para nos libertar, nos devolver para o nosso casamento, para os nossos pais, para os nossos filhos, certo? E Ele vem para que em nós, agora, nós consigamos mudar o mundo que estamos inseridos. Não interessa o tamanho da mudança que você vai provocar. As pessoas têm que olhar para você e achar que não parece você. É você, mas não é você. Está estranho, sabe? Não era o cego? Não, mas é igual ele. Mas não era o paralítico? Não era esse que estava sentado na porta? Mas como é que ele está aqui dentro agora dançando? Mas não era esse aquele que estava lá? Como é que agora? Chama os pais dele, pergunta, é ele mesmo? Porque não é possível. Nós não acreditamos que é ele. Pô, parece demais com ele. Mas o cara que nós conhecíamos era cego. O cara que nós conhecíamos era paralítico. O cara que nós conhecíamos andava pelado. A mulher que nós conhecíamos teve 5 maridos. Pois é. Esse foi o período das trevas. Brilhou a luz. E agora a luz chegou e essa pessoa ficou para trás. Entendeu? As pernas que não andavam, andam. Os ouvidos que não ouviam, agora ouvem. Os olhos que não viam, agora veem. Você está entendendo? Porque a vida mudou e não é uma mágica, não. Eu não sei qual é o ambiente que você está. O que você precisa é encarar isso com muita seriedade e descobrir o que é que está acontecendo. Que você recebe as mesmas informações que os outros, mas as mudanças não são as mesmas. Como pode ir isso?
Como pode o mesmo conteúdo ser arremessado para vocês? Todos estão ouvindo a mesma coisa. O Jesus que está andando sobre o mar pode fazer 12 homens andarem, mas somente um anda. O que é que aconteceu com Pedro, que não aconteceu com os outros 12, com os outros 11? O que é? Por que é que uma informação pode ser recebida e arquivada e outra pode ser recebida e ativada? Por quê? Quando é que isso vai acontecer comigo? Quando é que finalmente essa informação que eu ouço todas as vezes que venho à igreja, pregadores diferentes vêm falando aqui a mesma coisa? Mas parece que chega um dia que isso atinge você. E aquilo que você arquivou a vida inteira, aliás, você já ouviu 100 vezes, naquele dia você ouve e entra de uma forma diferente. O que eu peço a Deus, e Deus sabe o que eu estou falando a meu respeito, porque eu também estou pregando para mim em algumas decisões que eu preciso tomar. E eu gostaria muito, em nome de Jesus, que fosse hoje o dia da minha mudança nessas áreas que eu preciso mudar. E eu gostaria que você também fizesse isso, Cláudio, para aquilo que você precisa, Juliana, para aquilo que você precisa, Lu, para aquilo que você precisa, Adriana, Osias. Porque o máximo que um pregador... Eu vim de uma conferência agora fantástica. Ontem, antes de pregar, eu ouvi 2 mensagens extraordinárias. Mas eu fico me perguntando, quando é que algumas coisas vão acontecer?